Olá, olá, deusas e co-criadoras! Hoje venho falar com vocês sobre o poder dos nossos pensamentos e como é que eles estão intimamente ligados aos resultados que nós efetivamente temos na nossa vida, no nosso dia a dia. Então deixa-me explicar-te que os nossos pensamentos, quando tu pensas em alguma coisa, esse pensamento gera em ti emoções, ok? Gera em ti sentimentos. E são essas emoções, esses sentimentos que te vão fazer agir, que te vão tomar a ação para realizares alguma coisa. E essa ação é que vai trazer o resultado que tu queres ou não para a tua vida. Então esse resultado, ele está diretamente ligado ao pensamento que tu tiveste no início. Os teus pensamentos, o pensamento é uma forma de comunicação que nós temos para connosco mesmos, ok? Nós pensamos imenso, nós estamos constantemente a pensar em milhentas coisas. Então quando tu pensas alguma coisa, esse pensamento cria como uma imagem na tua mente, certo? Pronto. Essa imagem ela está carregada de significados. E esses significados vão ativar em ti emoções que geram memórias que podem ter significados emocionais em ti. E esses significados emocionais também podem também podem trazer à tona as tuas crenças, sejam elas limitantes, sejam elas potencializadoras. Ok? Então, com base nessas emoções, nesses sentimentos todos, tu vais ter uma ação que pode ser boa ou não. E essa ação vai determinar o resultado que tu queres. Quando tu tens um pensamento derrotista, por exemplo, um pensamento que não vais conseguir fazer determinada coisa, porque no passado já tentaste, por exemplo, tu tens o pensamento: eu não vou conseguir fazer isto porque eu já tentei fazer antes e não correu bem. Ou seja, já estás aí buscar coisas ao passado, por exemplo. Então esse pensamento traz-te memórias, traz-te uma emoção, a emoção da tristeza, da angústia, do não seres capaz, da falta de motivação, de todos esses sentimentos que tu estás a sentir com esse pensamento. E automaticamente, se tu estás a vibrar nestas emoções negativas, como é que tu podes ter uma ação motivadora, uma ação positiva? Não podes. Não podes. Se não mudares nada, não podes. Tu vais ter uma ação de acordo com o pensamento. Eu não sou capaz. Então, eu vou agir de acordo com isso que eu acredito, com essa crença limitante que eu acredito, de eu não ser capaz. E vais ter esse resultado. Por exemplo, eu tenho usado muito este exemplo ultimamente, não sei muito bem porquê. Tu tens uma caminhada para fazer. Imagina, tu vais começar a fazer exercício físico e começas a querer, estás a querer emagrecer, por exemplo, ou estás a querer cuidar mais de ti e vais começar a fazer caminhadas. Prontos. E tens um objetivo. E o teu objetivo é fazer X metros a andar. X quilómetros a andar, por exemplo. Prontos. Este é o teu pensamento. Eu vou fazer isto. Das duas, uma. Isto pode gerar em ti duas coisas. Eu consigo fazer isto. Eu vou emagrecer. Eu vou ter uma melhor forma física. Blá, 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 blá. E tu vais super entusiasmada e vais cheia de poder e vais fazer a ação. Tu estás motivada. Tu estás a acreditar realmente em ti. Então, qual é o resultado? Tu vais conseguir fazer a caminhada. Boa! E cada vez que tu fores ter novamente o pensamento de fazer a caminhada, te lembras-te, correu bem da última vez, então vamos lá fazer e fazes novamente. Mas imagina que um dia tu tentaste fazer uma caminhada e não conseguiste por alguma razão. Ou imagina que tens medo de cães, como eu, por exemplo, e estavas a fazer a caminhada, como já me aconteceu, e aparece-te um cão e tu ficaste com medo. Por exemplo, eu tenho medo de fazer caminhadas em espaços abertos porque tenho medo de me aparecerem cães. Porque já fui mordida, então tenho este medo. Tudo bem. Mas o que é que acontece? Cada vez que eu penso que vou fazer uma caminhada naquele sítio, eu já estou limitada por aquelas emoções, por aquelas lembranças, pelo medo.
Então, automaticamente, o que é que eu penso? Eu não consigo fazer isto, porque tenho medo. Então, o que é que vai fazer a minha ação? Eu não vou fazer a caminhada. Ponto. Então, eu não vou sair do mesmo lugar. Estão a perceber como é que funciona? Estão a perceber? Deixa-me tentar dar outro exemplo. Tu tens um trabalho para entregar ao teu chefe. Por exemplo, sobre um assunto que tu tens bastante facilidade em falar e não sei o quê, e tens um trabalho escrito para entregar. Então tu tens esse pensamento e começas a pensar logo como é que vais fazer o trabalho, do que é que vais falar, começas a elaborar o trabalho na tua mente, não é? Porque é a forma como nós vemos primeiro, é com o nosso pensamento. Tu começas efetivamente a ver esse resultado, dás uma emoção, ok, estou super entusiasmada porque é um tema que eu conheço, estou super à vontade com isto, não vou ter problema nenhum a fazer este trabalho. Tu efetivamente vais fazer o trabalho, ou seja, tomas a ação e tens um bom resultado. Porquê? Porque te sentias confiante e motivada para o fazer. Mas agora imagina que o teu chefe te pede para fazer um trabalho num tema que tu não estás assim tão à vontade, ou que já falaste anteriormente e não correu assim tão bem. Ao pensares nisso, um pensamento mais negativo vai-te trazer emoções negativas de medo, de autossabotagem, de eu não sou capaz, e se isto correr mal, e começas a ficar limitado. E automaticamente, em vez de estás a pensar naquilo que tu poderias estar a criar, estás a pensar nos medos todos e no porquê é que aquilo vai correr mal. E, efetivamente, quando tu passas a ação, tu não estás motivada, tu não estás empolgada, estás a medo. E isso transmite-se, isso vem no teu trabalho final, na tua ação. E quando tu realmente vais entregar o trabalho ao teu patrão, o trabalho não tem empenho, ele vai provavelmente notar isso. Então isso tem um resultado, não só no teu trabalho, mas também em ti. Porque vai-te criar a crença de que não és capaz de fazer aquele trabalho, não és capaz de ter aquela ação. Ok? Então, o que é que eu quero que tu entendas hoje? É muito importante que tu tomes atenção aos teus pensamentos. Se eles estão a ser pensamentos que te empoderam ou não. E depois, às emoções que esses pensamentos te trazem. Eu quero que tu olhes para esta rodinha, ok? Pensamento gera emoção, que gera ação, que gera resultado. E este resultado vai interferir novamente no pensamento novamente, quando tiveres que repetir. É um ciclo, ok? E quando o ciclo está no negativo, digamos assim, nós temos que intervir, ok? Se precisares de ajuda para inverter o teu ciclo ou para perceber um bocadinho melhor isto, é só contactar-me. Até à próxima. Abraço-te com carinho.